Boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, na sua opinião, o investidor de sucesso, ele pensa em ética ou em lucro? Por exemplo, ele compra a Ambev, ainda que o principal produto dela seja, segundo a OMS, a droga que mais mata? Ele compra a ação da Vale, que tenha sido protagonista de acidentes ambientais e na vida de centenas de pessoas? De verdade, eu estou fazendo uma pergunta. Eu quero a sua opinião. Obrigada. Bom, eu acho que quando você avalia que você vai fazer um investimento, você tem que priorizar o quê? Um instrumento chamado resultado, certo? Nós tivemos inúmeras empresas no mercado, né? Que muitas pessoas não investiam por uma questão de critério, porque eram pessoas ligadas à ecologia, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho absoluta segurança que tem muitas empresas que não investirão na Taurus porque não acreditam que elas devam investir na arma. Por quê? Porque a arma é um instrumento, ele é um instrumento de defesa, mas também é um instrumento de morte, não é isso? Tem pessoas que, há tempos atrás, não investiam nas ações da Souza Cruz, porque era questão de cigarro, não é isso? Tem pessoas que não investem na Ambev, antiga Brahma, antiga Antártica. Por quê? Porque era empresa de bebida alcoólica, não é isso? Isso vai de cada um. Eu não digo que tenha que estar no instinto, mas tenha que estar no objetivo, não é isso? Se você for com o objetivo de resultado, você tem que aplicar naquilo que vai te produzir o resultado, tá certo? A questão ecológica, a questão ambiental, enfim, ela tem que ser deixada para trás. Na minha opinião. Agora, na sua pode ser diferente, tá ok? Ô, Barça, para a gente finalizar, todo mundo... O que queria perguntar lá? Lá no final, mais um. Ó, vamos fazer o seguinte, o ruim dessas apresentações é que, lamentavelmente, tem hora para acabar. Infelizmente, tem Então, hora. acontece que se você tiver que priorizar a dúvida de todos, tem que prolongar um pouco mais. Com certeza. Certo? Então vamos prolongar um pouco mais. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo e eu tenho duas perguntas para o senhor. Vamos lá. Alguns anos atrás, o setor de aviação sempre esteve em alta, porém os investidores sempre diziam que era um setor que não era bom para investimento. E a primeira pergunta é se o senhor concordou a esses tempos atrás, se ainda concorda com esse setor. E agora os setores que estão mais em evidência são o setor de tecnologia e dos bancos digitais. E o que o senhor tem a falar também sobre esses setores? Obrigado. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que setores novos, eles são setores que constituem uma certa atração. Evidentemente, você precisa ir avaliando o desempenho desses setores e a perenidade deles, porque a questão da tecnologia é uma coisa que muda com tanta velocidade que você acaba tendo, às vezes, problemas de prosseguir avaliando, tá entendendo? Eu lembro um amigo, o Lírio Parisotto, ele tinha uma empresa que, eu esqueci até o nome da empresa, e ele fabricava um disquinho, né? A tecnologia foi tal que ele acabou tendo um problema e parou. Então, as empresas de tecnologia, elas têm uma mutação tão frequente e tão permanente que você precisa ficar atento a essas mudanças. Não é o mesmo que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem característico. Não é a mesma coisa que você comprar uma ação da Klabin, por exemplo, né? A Klabin é uma empresa que tem a terra, ela pega uma sementinha, coloca, forma uma mudinha, amplia essa mudinha, coloca a mudinha na terra, essa mudinha se transforma numa árvore, essa árvore ela se transforma numa pasta mecânica, onde ele faz o papel de embalagem, tá certo? Do papel de embalagem ele faz o papelão, do papelão ele faz a caixa e é o produto final. E o que acontece?
ele vai pegar novamente o grãozinho, vai fazer o mesmo processo. Então, isso é uma sustentabilidade que não vai mudar. Está entendendo? Ao passo que as ações de tecnologia, as fintechs, por exemplo, você não sabe até quando ou até onde elas podem suportar um desempenho mais ativo do mercado. Essas empresas estão agora sendo priorizadas e nós temos que considerar também o seguinte: as grandes instituições também estão navegando nessa mesma situação, nessa mesma trajetória. Se você for pegar os grandes bancos hoje, eles reduziram substancialmente as suas agências e estão procurando fazer com que você, eu e todos nós sejamos funcionários deles sem ganhar nada. Tá certo? A partir do momento que o banco criou lá para você se atender automaticamente, né? Você passou a ser um empregado do banco. Sem remuneração. Antes você ia no guichê, pagava, tinha um funcionário. E assim, essas mudanças, elas vão ocorrendo sem que haja uma percepção geral, tá certo? Então, eu acho que as empresas, as fintechs, que são novas agora no mercado, e as próprias empresas de tecnologia, a gente vai ter que apurar um pouco mais, vai ter que examinar com mais profundidade a longevidade dessas empresas, tá certo? Não sei se consegui explicar a diferença entre uma e outra, ok? Quero ver agora quem vai ter a sorte de fechar, fazer a última pergunta para o Barsi. Capricha nessa, hein, pessoal? Oi, Barsi, boa tarde, tudo bem? Sobre as ações da Eternit, que sofreram muito nesses últimos anos, não sei se foi pela questão sustentável, pela telha de amianto e outras questões de mercado, porém você tem essa ação na sua carteira, pelo que eu pude entender, e quais são as perspectivas positivas com relação a essa ação nos próximos anos que você vê? Olha, eu vou dizer um negócio para você, é o seguinte, nós estamos, como acionistas grandes, num período chamado período de silêncio, xarope, está entendendo? Então, eu não posso agora formular prognósticos, nem, tá entendendo? Porque eu estaria criando um problema para quem é da administração e está diretamente ligado a mim. Mas eu vou dizer só uma coisa para você: eu não compraria. Só isso. Acho que o recado foi dado, né? É objetivo, tá entendendo?